E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 23 e 24. Aqueles que participaram de ontem, eu falava para o Santiago que ele ministrou tudo que eu ia falar hoje, mas eu tenho expectativa que aqueles que estão vindo hoje possam pegar algum compilado meu de ontem e a gente possa avançar um pouco mais. Mas eu vou tentar partir um pouco, recapitular o que o Santiago falou ontem, que também era algo que o Senhor colocou no meu coração para ministrar. Porque nós estamos vivendo dias, irmãos. Repita comigo: as palavras não são inocentes. A maneira como nós denominamos coisas, elas acabam construindo realidades no nosso interior. E essa realidade que é construída no nosso interior, ela produz um erro nas nossas movimentações, ou seja, aquilo que falamos interfere naquilo que nós vamos viver. Ontem Santiago explicou com muita clareza, de uma forma muito didática, os problemas que surgem de nós chamarmos um prédio de igreja. Quando se fecha a porta de um prédio, as pessoas têm a sensação que elas fracassaram no seu propósito como igreja, mas só se fechou um prédio. A edificação que foi feita na vida das pessoas não acabou, mas nós ainda temos êxito como prédio. Então, isso fica meio que gravado no nosso interior, quando nós falamos que esse lugar é o altar, e que o altar é o lugar do ungido do Senhor, nós voltamos a construir aquilo que Deus já derrubou. A palavra de Deus diz que quando nós construímos aquilo que Ele derrubou, nós somos considerados transgressores. Se a reforma na igreja veio um dia para entender o sacerdócio universal de todos os santos, e que não há diferença, nem de judeus, nem gregos, nem de gentios, muito menos de um sacerdote para um povo, nós todos somos uma nação sacerdotal, um reino sacerdotal. Quando nós continuamos utilizando essas palavras, nós estamos voltando a edificar aquilo que o Senhor já derrubou, e isso nos torna transgressores. Então, mais uma vez, repita comigo: palavras não são inocentes. Se as palavras que nós falamos não são inocentes, as palavras que nós cantamos também não são inocentes. Nós estamos diante de uma geração que tem sido discipulada por canções. E aqui vai o meu pesar pelos pastores que já caminham comigo há tanto tempo, e eu insisto nisso, e vira e mexe a gente vê ainda as canções sendo ministradas com letras completamente equivocadas, e a gente não está atento naquilo que vai produzindo na formação de uma geração. Nós precisamos sim, como reformadores, como engenheiros da graça, procurar completamente estarmos alinhados aos desenhos do Senhor com exatidão. Essa é uma palavra que tem gritado dentro de mim nos últimos meses: exatidão. Tudo que Deus constrói requer exatidão. Se não tem exatidão, nós corremos o risco de estar construindo fora dos seus desenhos. Esse texto é um texto muito conhecido, aonde nós utilizamos isso em todas as conferências de louvor e adoração. Vem a hora em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Da onde que nesse texto Jesus está falando algo a respeito de música? Ele está tendo uma conversa com a samaritana, que tinha um entendimento do local de sacrifício como um local físico. Ela tinha consciência e a mentalidade centrada em Levítico, em toda a história dos sacrifícios do Antigo Pacto. E Jesus fala assim: nós estamos adentrando uma nova estação, uma nova era. Esse sacrifício agora não se trata de um animal em um lugar, se trata da tua vida como um sacrifício vivo e contínuo. Mas nós transformamos esse texto para explicar música. É interessante, irmãos, que se nós pegarmos as nossas liturgias, e se você estudar a história do cristianismo, eu vou precisar repetir muitas coisas que o Santiago falou ontem.
A história do cristianismo, nós vemos que a introdução da música na liturgia do culto acontece após a reforma. E ela vai criando algumas trajetórias ao decorrer da história. Quando os ministérios evangelísticos surgem nos Estados Unidos com grandes cruzadas evangelísticas, a música começa então a ter um papel de praticamente interferir diretamente no final da palavra, nas nossas emoções, para que o apelo, as pessoas estivessem quebrantadas para vir aceitar Jesus. Então a música começa a ser utilizada de forma estratégica. Agora, nós nunca vemos Jesus ensinando algo a respeito de música. Nós nunca vemos Jesus parar os seus discípulos para fazer uma escola de música. Nós nunca vimos, no decorrer de toda a história, a ênfase que se dá à música. Ele tratava de um outro assunto, ele tratava de adoração. E dentro de todo esse guarda-chuva chamado adoração, entre tantas coisas está incluso a música como uma expressão de adoração. E coube a mim, quando se fez a distribuição das mensagens para essa escola, o que foi me pedido foi para falar hoje sobre funcionamento da equipe de louvor de músicos na igreja local. Esse é o assunto que nós vamos abordar. Ontem o Santiago estava pautado na adoração do novo pacto. E hoje eu gostaria de falar da movimentação da equipe de louvor na igreja local. Quantos de vocês aqui já se depararam com músicos que chegaram de repente no teu ministério e apresentaram todo o seu currículo e sua técnica e falaram assim: eu vim aqui para servir vocês, eu vim aqui para ajudar com o que vocês estão fazendo. Todo o discurso religioso de um músico quando chega na igreja é mentiroso. Na verdade, nenhuma igreja precisa da ajuda do músico, o músico precisa da ajuda da igreja. Quando um músico chega para você e fala assim: pastor, eu vim te ajudar, você vai ter problema. Você fala assim: não, você veio aqui para eu te ajudar. Uma das principais tarefas que nós temos como ministros competentes de um novo pacto é entender a transformação de um músico em um adorador. É transicionar aquilo que ele faz para fora, para que possa nascer a partir de uma realidade interior. Que a expressão da sua canção surja da realidade de quem ele é, da sua própria natureza. Nós temos que ser tutores, ou nós temos que ser colaboradores para conduzi-los a essa realidade. Nós não temos o poder de produzir a transformação, porque essa obra é do Senhor. Tanto que o próprio apóstolo Paulo diz: quando aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Não teve ajuda humana, a graça não tem interferência humana, mas nós podemos ser balizadores. Meu irmão, é por aqui, cara. E como balizadores nós temos que transicionar músicos de toda a sua técnica, excelência, competência, para uma realidade de compreensão que toda adoração nasce de uma vida. E por mais técnico que você seja, você precisa entender o que é impartir uma vida. E a gente às vezes tem usado termômetros para avaliar a música na igreja e músicos como: uau, você viu o que aconteceu na hora do louvor? O pessoal ficou todo arrepiado, a galera estava toda pulando. Meu, eu chorei pra caramba. Nós usamos termômetros da alma para avaliar realidades do espírito. Nós usamos termômetros da alma para expressar uma presença que é espiritual. Eu vou te dizer uma coisa: se você se emociona, se você chora e acha que isso é presença de Deus, quando você for num show do Coldplay, ou do U2, ou do Guns N' Roses, você vai sentir uma presença enorme de Deus, porque você vai chorar e vai se arrepiar também. Porque a música, ela tem esse poder. E ontem, eu não sou músico, mas o Santiago falou com muita propriedade a separação da melodia, da harmonia, do ritmo, e a área que cada um deles interfere dentro de nós, alma, corpo e espírito. Ou seja, quando nós estamos sujeitos a uma música, nós temos exatamente as nossas emoções se movimentando. Seja ela uma canção
cantada por Cristo ou por Adão. Quantos estão entendendo? Hoje nós temos no Brasil uma nova categoria musical, a sofrência. Eu nunca, me perdoe os amantes da música, das músicas sertanejas, mas conseguiram piorar o sertanejo pro tal da sofrência. Cara, por que chama sofrência? Cara, você pode estar vivendo o melhor momento da tua vida com a tua esposa. Quando você ouve a música, irmão, vocês me perdoem a expressão que eu vou usar. Vocês me perdoem? Vocês não vão se escandalizar? Quando você ouve a música, você sente uma dor de corno. Toda a música de sofrência ela saiu com outra, você ficou sozinho. E daí você começa, parece que você vai entrando naquele clima de dor, de angústia. Você fala, opa, eu estou bem no meu casamento, por que eu estou chorando? E tem gente que gosta disso. O que eu quero te dizer é o seguinte: as nossas emoções não são termômetros para avaliar uma realidade do espírito. E nós temos também o hábito de usar algumas expressões, né? Música secular e música cristã. Eu gostaria de ouvir os pastores me descrevendo o que é música secular e o que é música cristã. Porque eu quero te dizer uma coisa, e eu estou te pedindo hoje com muito amor, por favor, não me julgue. Eu quero contar algo para vocês que eu confidenciei ao Cris Jones ontem. Eu ouço o apóstolo Juan Balistreri há 15 anos, que nós já temos um relacionamento com ele. Eu ouvi ele falar 15 anos atrás e falava assim, uau, que palavra, e tomava nota. Eu não entendia nada, irmãos. Faz 5 anos que eu acho que eu comecei a entender alguma coisa. Que a palavra se tornou vida em mim. Então, quando nós não temos ainda por onde compreender, nós só precisamos baixar a guarda para receber. Porque quando nós levantamos uma barreira de julgamento, nós não conseguimos depois absorver. Sabe o que aconteceu na minha vida nos últimos 5 anos? Como eu recebi em honra tudo que eu ouvi ainda sem entender, Deus ativou todo o depósito que já havia em mim e começou a trazer sentido. Eu vou te falar coisas nessa manhã que podem não te fazer sentido agora, mas vão fazer um dia. Se você tiver a humildade de guardar num depósito das áreas que você não sabe explicar. Abre uma caixinha aí dentro de você, fala assim, isso eu não entendo, mas está aqui. Amém? Você não me julga. Você não me julga ou você vai me julgar? Afinal de contas, o que é música secular? Será que nós estamos ministrando música secular dentro da igreja? Hã? Quando você vê, eu vi isso em algumas igrejas, tocando música do Titãs, isso é ministrar música secular? Música secular não é a música que você viu sendo criada no mundo, como a gente fala. Música secular é a música inspirada em Adão e cantada por Adão. E a música que pode ser tida como uma das expressões de adoração é uma música que nasce de uma inspiração em Cristo e ela flui a partir da natureza de Cristo. Daí eu te pergunto, todos os nossos músicos estão em Cristo? Porque se eles estiverem tocando e cantando qualquer música evangélica a partir de uma natureza adâmica, eles estão ministrando música secular dentro da igreja. Porque a música não é só a letra e uma melodia, é a natureza que se expressa a partir dela ser manifestada. Se a natureza manifestada é a natureza adâmica, nós estamos com música secular dentro da igreja. É muito mais do que ouvir uma canção, é a vida que é impartida através dessa canção. Por isso, esse processo de cuidar de músico dentro da igreja, essa tarefa é uma tarefa árdua, difícil, porque nós temos que entender que tudo nasce em Cristo,
tudo é por Cristo e tudo é para Cristo, e o músico tem uma tendência de trazer a atenção para si, porque ele foi formado dentro de uma cultura aonde ele canta para receber aplauso. E ainda que ele mude o vocabulário, mude as percepções, se a natureza não for transformada, ele vai continuar com essa expectativa interior. Eu conversava ontem na mesa com o Santiago a respeito da palavra proscaneu, que é a palavra que origina a adoração. A palavra proscaneu, que é a palavra prostrar-se, ela tem uma outra definição mais pontual e muito interessante: tocar a testa no solo em sinal de reverência. A palavra adoração, que é a palavra proscaneu, significa tocar a testa no solo como sinal de reverência. Ou seja, um adorador não é quem toca um instrumento, é quem toca a testa no solo. Agora a gente sabe que no novo pacto todas as realidades são espirituais. Você pode estar com a testa no solo com o seu nariz empinado. O que nós estamos falando é de uma atitude interior de rendição ao Senhor. É de uma atitude interior de humildade e submissão. Isso é uma tarefa difícil, sabe por quê? Porque nesse processo de transição de um músico a um adorador, Deus não tem pressa, mas nós temos. Deus não tem pressa, mas os pastores têm. Por quê? Eu estou precisando de um tecladista. Eu estou precisando de um guitarrista. Ah, põe o cara que chegou ontem aí mesmo. E daí quando ele entrar no meio do negócio, ele vai ser tocado pela presença. E a gente usa um monte de palavras e de jargões gospel para justificar a nossa precipitação. Porque na verdade, o ser igreja é um trabalho e um processo delicado, sensível e exato de levar cada pessoa à estatura de Cristo. E às vezes me perguntam: apóstolo, como que você conduz os músicos na igreja? É interessante que eu estou com essa tarefa há 10 anos e eu não sou músico. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: todas as pessoas envolvidas na área da música, elas precisam mais de discipulado do que de ensaio. Se o tempo que você gasta com ensaio é maior do que o tempo que você gasta com discipulado, você está com alguma coisa invertida, porque você está buscando técnica ao invés da vida. E quando eu falo que Deus não tem pressa mesmo. Certa vez ele determinou, olhando sobre a face da terra, ele se irou, falou: cara, está tudo errado, está tudo misturado, está tudo distorcido do que eu criei, eu vou destruir tudo. Vou mandar um dilúvio. Ele já estava definido por isso. Daí ele chega para Noé e fala assim: ó, constrói uma arca. E ele esperou 120 anos para que aquilo que ele já estava convicto se manifestasse. Ele não ficou no ouvido de Noé: vai Noé que eu estou com pressa. Vai Noé, ó, já estou mandando a chuva aí, você tem que terminar essa arca. Não. Apesar da sua convicção e daquilo que já estava determinado, ele esperou 120 anos. Cada um de vocês que chegou aqui, Deus já, na sua ciência, na sua presciência e dentro da sua eternidade, Ele já concebeu um processo através do qual você entra e sai. Você entra de um jeito e sai de outro. E esse processo, ele não tem pressa. Mas nós temos. Nós queremos interromper os processos de Deus pela nossa pressa. E daí nós mudamos e damos a Deus um atributo que Ele não tem. Vamos, irmão, Deus tem pressa na sua vida. Não, Deus não tem pressa na sua vida. E a gente começou a falar até isso de Deus, que Ele tem pressa. Então, quando me perguntam: apóstolo, quanto tempo? Eu já tive pessoas assim, famosinhas, que chegaram na igreja da área da música e falou assim para mim: em quanto tempo eu vou estar ministrando? Eu falei: eu não sei. Mas como você não sabe? Você não tem um critério? Eu não tenho um critério. Tiveram pessoas que chegaram nessa casa, começaram a ser discipuladas na área do louvor e da adoração e demoraram 7 anos para estar ministrando. Ou tiveram outras pessoas que chegaram em uma semana estavam ministrando. Sabe o que a gente tem que entender?
é que caminhar com Deus é ouvir a Ele e obedecer. Eu só faço o que eu ouço o meu pai fazer. Eu só falo o que eu ouço o meu pai me falar para falar. Você ouvir a voz de Deus e ser conduzido por Ele não tem um método, não tem um critério, mas isso choca principalmente o músico, porque ele acha assim: o meu talento está sendo desprezado. Não, o que nós estamos mostrando é que a tua vida é mais importante que o teu talento. Nós não podemos ter precipitação no cuidado na vida de ninguém. Nós enfrentamos a difícil tarefa que parece às vezes ter uma dualidade nessa relação entre excelência e esforço humano. Porque a excelência não pode gerar meritocracia no nosso interior. Eu não entendi, apóstolo. Não é o tanto que você busca excelência, não é o tanto que você se aperfeiçoa na técnica que te torna apto a algo. Olha o tanto que eu estudei, então é justo que agora eu possa. Não, não é assim que funciona. A excelência não produz meritocracia. O único lugar que a excelência produz meritocracia é no coração de Satanás. Ele era perfeito em tudo que ele fazia, e por isso se encontrou nele iniquidade, achando que podia ser igual a Deus. De tão perfeito que ele fazia as coisas, ele foi distanciando do pai. Porque um filho, quando acha que é muito bom, ele acha que não precisa de pai. E aí está a raiz de todo problema. Não tem vida fora do pai. Quando Deus falou: se comeres dessa árvore, certamente morrerá, Adão comeu. E sabe o que ele pensou? Não aconteceu nada. Ele falou que eu ia morrer, mas eu comi e não aconteceu nada. Ele não se deparou com a realidade que ele tinha morrido. Ele estava morto e não sabia. Será que nós estamos mortos e não sabemos? Será que a vida que nós chamamos de vida, Deus considera vida? Então a excelência, ela não pode gerar em nós meritocracia. Os músicos dentro do ambiente do novo pacto, antes de serem sujeitos a um líder de uma banda, devem aprender a ser filhos e terem um coração aberto à correção. Irmãos, não tem como fugir. Como foi falado ontem, o novo pacto não é uma mensagem, não é uma liturgia, o novo pacto não é uma nova onda, o novo pacto é um ambiente jurídico que foi inaugurado em Cristo e ele absorve uma série de coisas. E não tem como você desconectar novo pacto de paternidade. Não tem como você desconectar novo pacto das 5 graças ministeriais. Não tem como você desconectar novo pacto com a realidade do que é a graça. Vem tudo inaugurado num pacote após a cruz. E se nós não entendemos isso, nós mudamos a nossa forma de pregar, mas continuamos ministrando a partir da mesma natureza. João capítulo 8, versículo 29, diz assim: aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu creio que o maior fundamento da adoração é: como filho, eu só faço o que agrada ao Pai. Eu não faço aquilo que o meu gosto pessoal aponta. Eu não faço aquilo que na minha mente é justo. Quantos de nós ainda estamos calcados com os pés na justiça própria? Isso não é justo. Não, eu não tenho mais direito à minha justiça. Ela é um trapo de imundície. Nós precisamos compreender que o reino de Deus não é uma monarquia. Porque a gente começa a usar expressões: o reino de Deus, e Deus é rei. O reino de Deus não é uma monarquia. O reino de Deus também não é uma democracia. O reino de Deus é um sistema de governo pautado na paternidade.
é um reino de pais e filhos. O reino de Deus só pode ser considerado uma monarquia por aqueles que são súditos e não filhos. Preste atenção, se você entende Deus como a figura de um rei, é porque você não entendeu que quando você nasceu em Cristo, você foi posicionado como filho num reino. Apesar de ser um reino, a tua relação com o rei é de filho e não de súdito. O reino de Deus é uma posição e não uma possessão. Colossenses 1,13 diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino de Deus é uma posição onde não houve meritocracia para você entrar. Você foi transportado por fé, pela graça. A palavra diz que nós já estamos assentados com Cristo acima de principados e potestades. Você já ocupa uma posição, mas esse reino que fala que eu e você temos uma posição é um reino do Filho, que abriu o caminho e que de unigênito se transformou em primogênito para que pudesse incluir eu e você. Mas nós ainda continuamos com uma mente de servo. E eu quero fazer para ter direito. E eu quero tocar para me sentir útil. E eu quero cantar para poder aparecer. Eu falava com um pastor agora nessa manhã. A paternidade está tão distorcida na compreensão das pessoas, que quando alguém busca um pai, busca alguém que o projete no mundo gospel. Meu irmão, se paternidade for projeção no mundo gospel, você precisa, na verdade, de um promoter, não de um pai. Você precisa de um agente. Busca um agente, tem muito cara fazendo isso aí. Um pai, ao invés de projetar, ele esconde. Ele cuida, ele guarda. Porque um pai não projeta, um pai envia. E os protocolos do reino são protocolos de uma casa paterna. Nós fomos posicionados numa família real. E enquanto nós não tivermos uma mentalidade de filho, nós vamos sempre caminhar distantes da realidade do que é adoração. Abraão, que é uma figura profética da nova aliança, Abraão representa o governo de um pai que reconhece o sacerdócio de outro pai, Melquisedeque. E é interessante que Ló caminha com Abraão sem reconhecer sua autoridade, o seu cuidado paterno. Ló era alguém que sofria das suas síndromes de rejeição. Ló era alguém que caminhava, mas carregava junto uma mala com o seu passado, com as suas feridas, que o impediam de ver Abraão, além da figura de um tio, mas na figura de um pai. E quando você tem de forma distorcida a figura de pai, em algum momento você vai buscar se separar. E aquilo que que Ló carregava em termos de egoísmo e individualismo, faz com que ele achasse que ele estava apto para caminhar sozinho. Veja como as coisas se repetem. Veja como a natureza do humanismo, na árvore do conhecimento do mal, lá no jardim, que separou o homem de Deus, ela continua atuando, separando filhos dos seus pais. E quando Ló se separa nesse orgulho e nessa vaidade, ele recebe como presente ou como uma colheita 2 filhas que resolvem se deitar com seu pai num ato de incesto. Essas 2 filhas olharam para Ló e falaram assim: nós precisamos dar sequência à nossa linhagem, mas nós não queremos o nosso pai. Já sei, vamos embriagá-los e nós tiramos dele o que nós queremos, sem que a gente tenha ele. Eu tomo a semente, mas rejeito a pessoa. Eu tomo o que ele pode me dar, mas eu tiro da minha vida. Eu quero a sua mensagem, mas eu não quero caminhar contigo. Eu quero a tua projeção, mas eu não quero me submeter a ninguém. Então, essa menina,
essas filhas dão luz a 2 filhos, Moabe e Amon. A palavra Moabe vem da junção de 2 palavras, Mo significa quem, e Abi significa pai. Moabe significa quem precisa de pai. Ló gerou netos que tinham o mesmo coração dele. Eu não preciso de pai, eu posso andar sozinho. E normalmente alguém que tem esse espírito se une a alguém que tem um outro espírito, que são os amonitas. Amonitas vem da raiz da palavra irmandade. Façamos uma aliança entre irmãos, afinal nós não precisamos de pai. A gente caminha junto e nós temos nossos coachings, nós temos nossos mentores, nós temos as pessoas que podem nos dar treinamento e até cobram barato por isso. Uma sessão de R$4.000, você consegue acessar a sala VIP e dar um abraço no cara. Mas não é teu pai. Ninguém vai pedir conta da tua vida, ninguém vai falar o que você tem ou não deve fazer. É mais caro, mas a gente é livre, porque a gente entende liberdade como fazer o que eu quero fazer. Liberdade nunca foi fazer o que você quer fazer. Se fosse assim, Satanás era livre, não um escravo. Liberdade não é fazer o que você quer fazer, liberdade é fazer o que deve ser feito. Quando você não sabe o que deve ser feito, você se torna escravo das suas próprias vontades. Quando você não sabe o que deve ser feito, você se torna escravo da tua própria ignorância. O reino de Deus é uma casa paterna. O reino de Deus é um governo de pais e filhos. E por que é necessário pais e filhos? Porque enquanto eu estou crescendo, eu sou protegido por alguém que consegue ver um pouco além do que eu estou vendo. Por um tempo, porque um pai não é um opressor, um pai não é uma cobertura, o pai é um fundamento para que o filho possa alcançar uma plataforma e ir além. Mas tudo possui estações. Quem precisa de pai? Se nós não sabemos nos conectar à graça de um pai, nós não saberemos acessar a graça de Deus como filhos. Porque quando nós não temos pai, nós não podemos ser posicionados por ninguém. E se nós não somos posicionados por um pai, nós nos posicionaremos de acordo com as nossas vontades. E quando nós nos posicionamos nas nossas vontades, nós corremos o risco de edificar fora dos desenhos divinos. Se nós não compreendemos profeticamente as estações, o tempo de se estar na aljava, o tempo de ser preparado, o tempo de ser tirado e o tempo de ser lançado, nós queimamos etapas. E nós podemos tornar definitivas estruturas que são móveis. Repita comigo, eu torno definitivo estruturas que são móveis. Quantos aqui já me ouviram falar sobre a engenharia da graça? Dentro da compreensão da obra de Deus, o processo de engenharia onde Deus é o arquiteto, o edificador e nós somos como engenheiros, administradores da sua graça, de uma obra que não pode ter interferência nossa. A gente vem estudando e eu tenho falado com vocês várias analogias. Uma das analogias que eu quero falar para vocês nessa manhã é a analogia com relação ao andaime. Alguém aqui já viu numa obra um andaime? Para que serve o andaime numa obra? O andaime é uma estrutura temporal para a construção de algo definitivo. Quando aquilo que é definitivo está pronto, aquilo que é temporal é arrancado. Quando nós não entendemos o que Deus está edificando, nós tornamos definitivo estruturas que são móveis. Então imagina um prédio sendo levantado e um andaime colocado na porta de entrada para você conseguir colocar toda uma fachada de vidro. Imagina na sua cabeça. Daí terminou o prédio, ficou lindo, está cheio de vidro, maravilhoso, mas você não tira o andaime, porque você não entende o tempo de tirar algo que foi útil por um período, mas agora se findou. É uma estrutura móvel. E agora eu quero tocar em algo com muito respeito, que é o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi tem sido o nome de igreja
O tabernáculo de Davi tem sido conferência de louvor. O tabernáculo de Davi tem sido alvo de pessoas que oram, jejuam e cantam para restaurar o tabernáculo. E o tabernáculo de Davi era uma estrutura móvel que apontava para uma estrutura definitiva. Não queira voltar a edificar aquilo que o tempo já se findou. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 15, versículos 16 e 17. Atos 15, 16 e 17 é onde se menciona o tabernáculo de Davi. Vamos entender o contexto onde essa palavra é colocada. Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios, repita comigo, todos os gentios, sobre os quais meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas. Irmão, se você quiser ler Atos, o capítulo 15 inteiro, você vai entender o que estava acontecendo. Uma conversa entre Pedro, uma conversa entre Paulo, uma conversa entre Barnabé, e os apóstolos estavam falando o seguinte, e daí Tiago menciona isso. Os apóstolos, entendam que os apóstolos viviam dias de transição. Eles tinham um nível de graça, eles tinham um nível de luz, eles estavam no meio de uma situação que estava mudando. Pedro foi levantado como apóstolo aos gentios e foi transicionado porque não entendeu. Paulo assume o seu lugar, porque Pedro ainda tinha barreira com os gentios. Depois que passa um tempo, as coisas começam a fazer sentido, Deus começa a explicar através de sinais. Então ele fala assim, gente, vocês estão vivendo aquilo que foi profetizado por Amós. A restauração do tabernáculo de Davi está acontecendo nos dias de vocês. Tiago está falando isso. E qual é a restauração do tabernáculo de Davi? O tabernáculo de Davi foi uma figura profética da igreja. O tabernáculo nasceu com Moisés e a arca da aliança ficava num lugar separado onde ninguém tinha acesso. De repente, no momento da história, Davi toma a arca da aliança e traz sobre o Monte Sião. O Monte Sião, você já estudou comigo em Hebreus 12, Monte Sião simboliza a igreja. Então Davi traz a arca sobre o Monte Sião, e aquilo que era escondido, separado para o sacerdote no tabernáculo de Moisés, se torna algo que está na presença do povo. Sabe o que Davi estava fazendo? Uma figura profética do tempo onde o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e não haveria mais separação entre judeus e gentios. Todos nós teríamos acesso à presença de Deus. Aquilo, o tabernáculo, foi uma estrutura móvel, enquanto se construía uma realidade no Espírito definitiva. Quando nós começamos a fazer conferências sobre restauração do tabernáculo de Davi, o tabernáculo de Davi já está restaurado. O tabernáculo de Davi é a igreja, ele tabernaculou com nós, o Espírito, o Verbo se fez carne e habitou em nós. O tabernáculo de Davi foi consumado. Hebreus capítulo 12 diz, nós já chegamos ao Monte Sião, a Nova Jerusalém, a cidade dos santos aperfeiçoados, a igreja universal. Meu Deus, olha para quem está do teu lado e fala assim, meu Deus. E por quê? E porque quando Davi faz esse tabernáculo, ele coloca músicos 24 horas cantando ao redor daquele lugar. Por que que ele fez isso? Você sabe? Porque Davi apontava uma realidade profética, aonde as nossas vidas não teriam mais um tempo de culto, mas nós estaríamos continuamente na presença de Deus. Isso já é a tua realidade, meu irmão. A hora que acabar essa escola aqui, meio-dia, 1h, eu acho que às 4h mais ou menos, brincadeira, a hora que acabar e você for para a tua casa, você for almoçar, a presença vai com você. A hora que você chegar na sua casa, a presença está com você. A hora que você for se arrumar e tomar banho, ai, eu entrei no banheiro pelado, Deus está com você mesmo pelado lá no banheiro. Sabe o que eu quero dizer? Nós não precisamos mais, irmãos, de 24 horas de música para restaurar o tabernáculo de Davi.
Eu falo isso com muito carinho para vocês. Ah, mas a gente gosta de cantar, beleza. Só não fala que você vai restaurar o tabernáculo de Davi cantando. Só não fala que você vai fazer algo que já foi feito. Só não tenta transformar uma estrutura móvel numa estrutura definitiva. A música não tem o poder de fazer isso. A maior adoração da tua vida é estar rendido. A maior adoração da tua vida é estar sujeito. A maior adoração da tua vida é receber um coração de filho, é compreender uma paternidade. Não tem adoração que nasça de alguém que não sabe se submeter. O reino de Deus é um reino de protocolos. O reino de Deus é um caminho de humildade. E se nós não entendemos por bem, Deus nos faz na marra entender o que é humilhação. Você fala assim, estou sendo humilhado, apóstolo. Lá no meu trabalho o diabo se levantou. Não é o diabo, é Deus que está te humilhando. Para de dar poder ao capiroto. Entenda o nível de transgressão que nós cometemos quando levantamos estruturas móveis que Deus já derrubou. É muito sério. Para Deus, um transgressor da lei, um transgressor dos desenhos, não são aqueles que pertencem a outras religiões. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus olha um budista, um macumbeiro, um umbandista, Ele não vê esses caras como transgressores. Esses caras desconhecem a verdade. Agora, quando Ele olha para alguém que se chama igreja, que se coloca o título pastor, eu sou um pastor, eu sou um apóstolo, eu sou um profeta, e está levantando estruturas que Deus derrubou, Deus olha para mim e para você e fala, esse é um transgressor. Meu problema não está lá no prostíbulo, meu problema não está lá na biqueira, meu problema está com os transgressores dessa geração. Porque esses caras que estão lá fora, quando buscarem a verdade, ele tem que encontrar um modelo de verdade, e não imitação, e não transgressores. Sabe, irmãos, tem um texto nas Escrituras que fala que o Senhor escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E nós estamos vivendo um dia de uma ondinha, onde eu quero ser sábio para impressionar os loucos. A palavra diz que Deus escolheu os loucos. Deus escolheu os que não são. Se hoje eu estou numa escola falando com vocês, o Santiago está aqui, Vanessa, cada um de nós que estamos aqui, nós estamos aqui porque nós não somos nada. E Deus pega quem não é nada e fala assim, ensina os caras, vocês que não são nada. Os que menos teriam capacidade, ensina. Porque eu inverto tudo. Aqueles que não são, ensinam aqueles que são. O reino de Deus é um reino onde os padrões e valores estão invertidos no mundo. Ele escolheu quem não é. Mas nós estamos numa onda de igreja, onde a filosofia, o intelectualismo, o humanismo, o antropocentrismo tomou de uma forma que a gente começou a se tornar admirador de palavras bem elaboradas e eloquentes. Uau, que palavra, que mensagem. O que produziu na sua vida? Nada, mas eu achei muito interessante, muito inteligente. Inteligência não transforma a vida de ninguém. Agora, o reconhecimento de que você não é nada, isso é o caminho da tua transformação. Se eu não sei o que deve ser edificado, eu devo ajudar quem sabe. Se eu não sei o que Deus está edificando, eu devo ajudar quem está edificando. Agora, o nosso orgulho tem feito pessoas abrirem igrejas como quem abre boteco. Eu não concordei com ele. Você não concordou muitas vezes porque você não entendeu. E daí o que você faz? Você acha que iniciar uma igreja é alugar um galpão, pintar de preto, colocar uma banda e falar assim, comecei uma igreja. Se eu não sei o que deve ser edificado, eu devo ajudar quem sabe. Porque o caminho do reino de Deus é um caminho de humildade. E Ele se humilhou.
se despojou de toda a sua glória, e se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O caminho da ressurreição começa na humilhação. Você quer experimentar uma nova vida em Cristo? Tenha a humildade que Nicodemos teve, mesmo sendo mestre em Israel, falar assim: Senhor, como que eu faço para nascer de novo? Nós perdemos a humildade. A gente está numa geração que assiste 2 vídeos no YouTube e já acha que pode dar aula. Gálatas capítulo 2, 18 trata sobre isso. Se eu torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo como transgressor. Quem te torna transgressor? O Senhor? Não. Não, nós, no nosso orgulho e na nossa vaidade de tentar construir o que Deus derrubou. Agora, então vocês estão inventando a pólvora, você está fazendo tudo diferente com todo mundo. Não estou fazendo nada, meu irmão. Nós só precisamos entender que essas distorções, elas não aconteceram desde o princípio. Existem coisas que se tornaram estruturas definitivas fazem 200 anos. Grande parte da teologia que hoje eu e você temos foram princípios criados por 200, 300 anos atrás. Os apóstolos que fundaram a igreja, eles não tinham uma liturgia nem um pouco parecida com a nossa. Você acha que quando Paulo ia pregar, ele falou assim: coloca 3 canções aqui para mim, deixa um tecladista de fundo, e a hora que você vê que o pessoal está dormindo, só com a mão na bateria. Paulo fazia isso? O cara pregava a noite inteira até o carinha cair da janela e morrer lá embaixo, velho. Pensa numa liturgia chata. Mas aqueles caras revolucionaram o mundo da sua época. Agora a gente quer fazer o quê? Tudo que possa ser agradável ao público. O culto não é ao público, o culto é ao Senhor. E não é um momento dentro de um templo. Nós somos o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém, irmãos? Coloque a mão sobre a tua cabeça. Eu quero orar para que essa palavra possa desconstruir fortalezas na sua mente. Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, nós não queremos, Pai, rechaçar aquilo que nós não conhecemos. Aquilo que as nossas estruturas mentais rejeitam, porque já estão amoldadas, há tanto tempo submetidas ao mesmo tipo de pensamento, nós queremos romper nessa manhã. E que aquilo que foi apresentado como palavra não seja travado pelas nossas estruturas mentais. Eu declaro um rompimento nos seus pensamentos nessa manhã. Põe a tua mão aqui na tua barriga. Senhor, eu quero declarar vida no Espírito. Eu quero impartir vida no Espírito. Espírito Santo, Tu és o nosso mestre, o nosso professor. Tu és aquele que nos ensina. Tua palavra diz que chegaria um tempo que não necessitaríamos ensinar uns aos outros, porque o Espírito nos revelaria todas as coisas. Que essa manhã seja assim, Pai. Revela a cada um de nós a verdade da Tua palavra, os Teus desenhos, os Teus modelos. E nos transforma, Senhor, de dentro para fora. Não nos torne orgulhosos em nossos conhecimentos. Nós nos rendemos à Tua vontade, em nome de Jesus, amém.